Saudações preclaros confrades. Hoje irei falar sobre o papel do Estado durante as crises. E aí a gente aproveitando a última crise, que é a crise do coronavírus, a crise que foi decretada uma quarentena e que muitos países tiveram a sua economia paralisada e, portanto, demissões passaram a ocorrer, empresas passaram a quebrar. E isto poderia ter sido muito pior se não houvesse a intervenção do Estado em alguns aspectos, em alguns segmentos. Não é? Por exemplo, eu falei em um vídeo anterior sobre como o Estado americano age violando a soberania nacional dos países em desenvolvimento para proteger e tornar a sua burguesia nacional mais competitiva. E usei o exemplo do Elon Musk pelo que ele falou no Twitter sobre golpear quem for necessário para que o seu projeto continuasse em andamento. Pois bem, a Tesla recebeu auxílio governamental nos Estados Unidos para amenizar o impacto da pandemia. Os benefícios dados, concedidos pelo governo americano, ajudaram a pagar os funcionários da Tesla, né, empresa de carros elétricos, e aí está a comprovação de que o Estado americano, assim como o Estado de diversas nações, intervém. Eu dei um único exemplo de uma única empresa que o Estado americano interviu, mas eles interviram em várias empresas, não foi somente na Tesla. O pacote bilionário, não sei nem se chegou em trilhão, de ajuda emergencial nos Estados Unidos, aí falando de auxílio emergencial para a população e auxílio emergencial para as empresas. Então, peguei algumas notícias aqui de como alguns países se comportaram durante essa crise, ou seja, o Estado desses países se comportaram durante essa crise. Por exemplo, a França anunciou ajuda de 45 bilhões de euros para empresas e trabalhadores. Ou seja, também para amenizar a folha de pagamentos dos trabalhadores franceses para que não perdessem os seus empregos. Na Alemanha, a Alemanha fez o maior anúncio, de pacote econômico desde a Segunda Guerra Mundial. O Conselho de Ministros da Alemanha aprovou um crédito suplementar de 156 bilhões de euros, que em real dá 837 bilhões de reais. Ou seja, quase 1 trilhão de ajuda emergencial para os trabalhadores alemães e para as empresas alemãs. Isso daí foi decorrente da crise que estamos vivendo. E foi o maior pacote desde a Segunda Guerra Mundial. Então, tá aí uma das melhores economias do mundo, que é a economia alemã, a principal potência da Europa, o Estado mostrando o seu papel diante da atuação da crise. O engraçado é que se a gente procurar notícias, nós não conseguimos achar notícias, por exemplo, de estados bem pobres ajudando a sua população ou a sua burguesia nacional. Nós vemos sempre países ricos ajudando a sua população, os seus trabalhadores e o seu empresariado, a sua burguesia nacional. Por quê? Porque as economias prósperas têm um Estado que intervém. Por exemplo, eu já falei aqui sobre a Tesla ter recebido o auxílio emergencial do governo americano. Agora falei aqui sobre a Alemanha ter recebido o auxílio do próprio governo alemão. As empresas alemãs receberam ajuda e esse auxílio foi o maior pacote desde a Segunda Guerra Mundial. Então, meus confrades, por que a gente não consegue enxergar notícias, por exemplo, do Haiti intervindo na economia em favor à burguesia nacional, em favor aos trabalhadores? Simplesmente porque o Estado lá é inoperante. Simplesmente porque nesse país, estou usando o Haiti como exemplo, não tem burguesia nacional. Sequer tem trabalhadores. O que tem ali são precariados, pessoas que trabalham para comer. Isso, os que conseguem trabalhar. Somália, por exemplo, Ruanda, nestes países não teve ajuda do Estado. Nós tivemos ajuda brutal em países de primeiro mundo.
não é? Conforme eu já falei na Alemanha, conforme eu já falei na França, conforme eu já falei sobre a Tesla ter recebido ajuda do governo americano, não é? Teve também a Espanha. A Espanha anunciou um pacote de 200 bilhões de euros para a crise do coronavírus, com o objetivo de proteger empregos e reduzir o impacto da epidemia no país, não é? Então, a gente tem vários exemplos aí. Aqui eu citei apenas alguns. Citei o exemplo da Espanha, citei o exemplo da Alemanha, da França, dos Estados Unidos. Tem também o exemplo do governo britânico, que anunciou socorro de 350 bilhões de libras, né? E aí a gente está falando das principais potências do mundo. A gente está falando de Estados Unidos, está falando de Inglaterra, está falando de Alemanha, está falando de França. A gente está falando de país industrializado, que tem indústria pesada, onde a população tem um grande poder de compra. E mesmo assim, os Estados Unidos, por exemplo, conforme saiu hoje, teve uma queda drástica no seu PIB, não é? Mesmo com o pacote do governo americano ajudando diversas empresas. E teve uma queda drástica no seu PIB. Agora imagina se o governo não tivesse interferido na economia, socorrido algumas empresas, dado o auxílio emergencial. O auxílio emergencial serve para evitar que o povo morra de fome, mas esse auxílio emergencial também se torna consumo. Ou seja, o cara que vai comprar comida no supermercado, o que acontece? O dono do supermercado está evitando de ter maiores prejuízos, porque o povo tem dinheiro, graças ao auxílio emergencial, para ir lá consumir. Não é? Então, o PIB americano, mesmo com toda essa ajuda, teve uma queda recorde de 32,9% do PIB, 33% do PIB, não é? Nesse segundo trimestre. Tem noção do que é isso, confrades? Agora, imagina sem um Estado. Isso daí é desde sempre. Se nós vermos como, por exemplo, a história do desenvolvimento econômico inglês, o Estado sempre esteve presente ali. Não é? Seja contribuindo com a abertura de comércios pelo mundo, seja colonizando países e buscando especiarias, buscando matéria-prima para que a indústria inglesa se desenvolvesse. E assim foram com todas as nações que conseguiram desenvolver suas indústrias. Se a gente falar então em pacote emergencial chinês ou pacote emergencial sul-coreano, é muito grande também. Então nós temos que parar com essa baboseira de falar, não, tudo vai se autorregular, o mercado vai se autorregular, conforme algumas pessoas estão falando aqui no Brasil, né? Óbvio que em todo o país tem aquela minoria de idiota, aquela elite chinfrim, aquela elite rastaqueira, onde defende os próprios interesses. O cara pensa, não, enquanto tiver comida na minha geladeira, tá tudo bem. O empresariado ou o trabalhador que não tem comida, que se dane. Não é? Mas nós temos que tomar como exemplo os países desenvolvidos. Afinal, nós queremos ser ou ter uma economia parecida com a da Alemanha, parecida com a da França, parecida com a da Coreia do Sul, da China? Ou nós queremos ter uma economia parecida com a de Ruanda, do Haiti, não é? De países precários, com todo respeito a esses países e a esses povos, que devemos ter. Mas nós devemos nos inspirar nas grandes potências. E as grandes potências utilizam o Estado para ganhar mercado, para promover o bem-estar da população e para assegurar a segurança alimentar do seu povo, num período de crise, como esta que estamos vivendo. Então, confrades, isso daí foi mais uma reunião de notícias onde o Estado interveio em favor ao povo, né? E falando somente de grandes nações, mas praticamente o mundo inteiro, a maior parte das nações civilizadas, o Estado foi atuante. Em alguns países em maior, outros em menor grau, para amenizar a crise que estamos vivendo. Então, confrades, um forte abraço e não se esqueçam de se inscreverem no canal.